Se você fizer uma busca sincera da palavra ira na palavra de Deus, você vai perceber que a palavra ira não fala apenas de grande tribulação. E que quando Paulo diz que nós não somos destinados para a ira, mas para a salvação em Jesus Cristo, na mente do apóstolo Paulo, ele não está dizendo nós não somos destinados para a grande tribulação. Você vai ver que a palavra ira, ela é rica. Quando Paulo fala que nós não somos destinados para a ira, ele está se referindo ao julgamento que vai acontecer no tribunal de Cristo. Na verdade, no grande trono branco, que vai ser o dia da ira de Deus. Na grande tribulação, Deus vai estar irado, mas o dia da ira mesmo vai começar a se intensificar quando ele começar a derramar 7 taças da sua ira. E isso começa da metade da grande tribulação para frente. E aí a ira de Deus vai se intensificando até chegar no momento dele julgar a besta e o falso profeta. E lá no grande trono branco, 1000 anos depois, a ira de Deus vai estar presente. É desse momento que Paulo está falando que nós somos livrados. João Batista também fala do dia da ira futura. Mesma expressão que o apóstolo Paulo usa. Deus nos livra da ira vindoura, não da grande tribulação. Muitos vão morrer na grande tribulação. E o que vai determinar quem é livrado e quem não é, são muitas informações, são muitas coisas. Não é uma coisa só e não dá para falar nesse vídeo. Essa é a realidade. Todos têm que estar preparados para esse tempo. Mateus 3, dos versos 5 ao 10. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mesma expressão que Paulo usa. Vocês acham que João Batista está dizendo: quem vos induziu a fugir da grande tribulação? Não é isso que João Batista está dizendo? E vai ficar claro no próprio contexto. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos confirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Está vendo como está falando do juízo? Que é o juízo do grande trono branco? E como que se comprova que, mesmo assim, João Batista não tinha o tempo da grande tribulação na mente? Porque João Batista está falando inspirado pelo Espírito de Deus. Vocês sabem qual é o testemunho que João Batista tem de Jesus, né? Maior entre todos os nascidos de mulheres. A grande tribulação não ocorreu no tempo dele, nem no tempo de Jesus, nem no tempo dos apóstolos, nem no tempo dos filhos dos pais da igreja, nem no tempo da era da igreja, nem no tempo da igreja católica romana, nem no tempo da reforma, nem no nosso tempo. Só ocorrerá no futuro. Se João Batista ou Paulo estivessem se referindo que as pessoas más não podem escapar da grande tribulação, na verdade elas estariam escapando. Ou seja, só vai participar da ira futura quem estiver vivo para a grande tribulação. Faz sentido o texto dizer isso? Não faz o menor sentido. E por isso que a palavra fogo está aqui. E por isso também que Paulo fala várias vezes na sua carta aos Tessalonicenses: Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Ou seja, a salvação também é algo que vai se manifestar no futuro. Paulo fala isso, Pedro fala isso, pode buscar. Salvação é algo que a gente experimenta pela fé, mas fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. O nosso corpo está em carne. A fé na palavra de Deus que nos faz ter certeza que o que Deus prometeu vai acontecer, e a gente pode até viver como se já tivesse acontecido, num modo de viver como ressurreição de vida, como Paulo fala para os Colossenses capítulo 3, para viver como ressurretos. Ninguém ressuscitou ainda, a salvação ainda não se manifestou. Então pela fé a gente experimenta essas coisas que a gente não vê, mas temos esperança que vai acontecer. Por isso que Pedro fala, a salvação há de se manifestar no último tempo. E é no último tempo que as pessoas não vão poder escapar da ira de Deus. Ainda que elas morram, elas vão ressuscitar após os 1000 anos e elas não vão escapar dessa ira futura. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de bom senso sabe que o que eu estou falando aqui não é forçação de barra, não é distorção de texto, é a pura explicação do que está escrito. Presta atenção em uma mensagem oculta do Espírito Santo. Na verdade, revelada, sempre esteve na Bíblia, mas ela está mais escondida. Tem que cavar mais fundo para poder compreender isso que está no texto. Por isso que eu separei esse contexto
que antecede aqueles textos que nós lemos. 4 versos. Prestem atenção. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui era a primeira vinda, mas vai acontecer também semelhantemente sobre a vida daqueles que preparam o caminho do Senhor para a sua volta. Endireitai as suas veredas, que é o que a gente precisa fazer, pregando o evangelho puro, descontaminado, para endireitar as veredas daqueles que vão preparar o caminho para a vinda do Senhor. E olha a grande dica: usava João vestes de pelos de camelo, cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Quem é o personagem no Antigo Testamento que usava vestes de pelos de camelo, cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre? Era Elias. Em que contexto Elias apareceu? Quando o povo de Israel estava desviado, quando eles tinham abandonado a palavra de Deus, quando eles não criam mais em Deus. Elias apareceu, desafiou os falsos profetas, ele preparou o caminho para o povo retornar para o Senhor, e muitos naquele tempo voltaram para o Senhor por causa dos feitos de Elias. Elias é uma das 2 testemunhas do tempo do fim. É elas que vão fazer isso novamente, mas em grande escala. Já que vai ter uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e vai ser o último tempo, então tem que ter muitas pessoas semelhantes a Elias, muitas pessoas semelhantes a Moisés. É um grupo específico dentre judeus e dentre gentios que vão ter o espírito e o poder de Moisés e de Elias para pregarem o evangelho. O assunto das 2 testemunhas não se originou em Apocalipse capítulo 11. Assim como o assunto da besta da terra e a besta do mar não é totalmente literal e não se originaram no Apocalipse 13. Assim como o Apocalipse 12 não tem como interpretar tudo literalmente, assim é com o Apocalipse 11. A linha pré que literaliza tudo para ficar tudo favorável, para ela continuar pregando a heresia que ela prega. O assunto das 2 testemunhas, na verdade, começa a se originar lá no livro da lei, passa pelos profetas, passa pelo Novo Testamento, até chegar no Apocalipse com uma camada mais profunda e a camada final. Tiago mesmo diz que Elias era homem semelhante a nós. Ele orou e a terra não choveu por 1 ano e 6 meses. Por que Tiago fala isso no mesmo contexto que ele fala da vinda do Senhor? O Espírito Santo está inspirando Tiago a interpretar coisas que ele nem pôde ler no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse que está confirmando as palavras de Tiago. Tiago está dizendo que qualquer um de nós tem condições de ser um Elias na terra. E se Elias era homem semelhante a nós, Moisés também é um homem semelhante a nós. Tá vendo como as coisas mudam? Isso sim é receber o espírito da palavra de Deus e compreender os textos. Por isso que esses textos estão aqui dessa maneira, antes de João Batista, figura do Elias do fim, exortar a gente com essa mensagem e advertir os fariseus e saduceus, dizendo que eles não podem escapar da ira de Deus. Eles morreram. A ira de Deus não é grande tribulação, senão eles teriam escapado. Eles não vão escapar do julgamento do fogo, porque é lá no lago de fogo que vai se consumar a ira de Deus. Se a linha pré-tribulacionista consegue convencer as pessoas que grande tribulação é a ira de Deus, então fica fácil de fazer a conta e falar que você não vai passar pela grande tribulação. Só que quando os pastores convencem o povo disso, eles acabam enfraquecendo o povo, porque muitos vão ter que passar sim pela grande tribulação. A verdade é que na palavra de Deus diz que nem todos vão perecer na grande tribulação, nem todos vão ser livrados. Muitos vão ser livrados, muitos vão perecer. Essa é a realidade bíblica dos textos dos profetas, principalmente, e também tem textos dos apóstolos que nos mostram isso. Mas isso é muito mais rico nos profetas e lá no livro do Apocalipse. É uma realidade, aconteceu assim lá no passado, no tempo do Êxodo, vai acontecer novamente no tempo do fim. Muitas pessoas vão ter que morrer como mártires, outras vão conseguir escapar desse mundo. Esses pastores que pregam a linha pré-tribulacionista e essa falsa promessa, eles nem sequer conhecem que nações restarão. Se Deus é poderoso para fazer restar nações vivas até o fim, porque para elas entrarem para o milênio, elas têm que restar. Para elas restarem, elas não podem pôr a marca da besta. Para isso, elas têm que estar em algum lugar aqui nesse mundo escondida.
Se Deus pode esconder as nações, por que Ele não pode esconder a sua igreja? E de fato, Deus tem um lugar preparado para esconder tanto a igreja como as nações. Por isso que os profetas falam de nações restantes. Daniel 7, do 26 ao 27. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Tirar de quem? Do chifre pequeno e dos 10 reis, que está no contexto imediato. Para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, o que acontece? Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Tá vendo? Aqui não são somente judeus, como diz os pré-tribulacionistas. Os santos do povo do Altíssimo são judeus e gentios. A autoridade das nações restantes vai ser tirada delas e Deus vai estabelecer agora um novo grupo de governadores, de reis, de governadores, de prefeitos. Porque nessa terra aqui não tem rei, não tem governador, não tem presidente, não tem prefeito que vai conseguir estabelecer a justiça na terra, nem mesmo sequer em uma nação. Os reis e sacerdotes do milênio, eles não vão se corromper. Logo que eles virem alguma coisa de mal acontecer, eles vão cortar o mal pela raiz na hora. E diz o texto, o seu reino será reino eterno, e todos os domínios, que são nações restantes, o servirão e lhe obedecerão. E por que eu leio textos assim? Para mostrar que nações restarão, e se elas vão restar, elas vão ter que comer e beber até o fim da vida. Como que elas vão comer e beber sem pôr a marca da besta? Elas não vão poder estar dentro desse sistema, elas vão ter que fugir para longe da vista da serpente. E se Deus é poderoso para sustentar nações até o fim, Ele também é poderoso para sustentar a sua igreja até o fim. E aliás, nações só restam por causa que a igreja resta, no sentido de ficar até o fim. É a igreja que vai conduzir as nações. Se vocês estudam as festas das primícias, a igreja são as primícias de Deus. E as outras colheitas, que não são primícias, mas ainda assim serve para alimentar o povo, serve para muita coisa, essas outras colheitas são nações restantes. Tiago fala disso na sua carta. Nós somos primícias da criação de Deus. Primícias são aqueles que aceitam o evangelho, confirmam a sua vocação e a sua eleição, como diz Pedro. Duas coisas têm que ser confirmadas, a vocação e a eleição. Tem pessoas que confirmam o seu chamado, mas não confirmam a eleição porque elas não perseveram até o fim. Zacarias, capítulo 14, dos versos 16 a 18. Olha que texto claríssimo. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. O Espírito Santo já está mostrando aqui que a festa dos tabernáculos se cumpre no milênio. Ou seja, realmente as festas falam de tempos determinados. As festas que os pré-tribulacionistas ignoram, que os calvinistas nem sequer conhecem, que muitos desprezam, é o que está no coração dos profetas e dos apóstolos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre ela chuva. Virá a praga com a qual o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Quando o Senhor diz isso, ele já não está falando por acaso, ele já está dando um recado para a gente. É a mesma linguagem que está escrito lá em Deuteronômio. E o texto está falando, se alguém não subir para a festa dos tabernáculos, então pode ser que essa rebelião já comece dentro do milênio, mesmo com Satanás e os seus anjos presos. Porque essas pessoas que estão dentro do milênio são nações restantes. Ou seja, ainda são filhos de Noé. E por isso a expressão Gog e Magog está lá no Apocalipse. Se são filhos de Noé, então eles são filhos de Adão. Ainda eles têm poder de escolha, sempre vão ter, mas ainda estão na carne. Eles podem se rebelar mesmo sem a ação de Satanás. Se alguém disser para você que isso não é importante, que tanto faz, que você está preparado agora e se vier a grande tribulação você também vai estar preparado, isso é mentira. O próprio discurso é contraditório, porque eles falam que a igreja não pode passar a ira de Deus, não pode sofrer, porque a ira de Deus já caiu no Filho. Acontece que isso é um grande engano, porque a grande tribulação não é a ira de Deus caindo sobre os filhos de Deus. Porque muitas pessoas, segundo essa linha, vão ficar.
e lá na grande tribulação, supostamente elas vão se converter com a pregação das 2 testemunhas e dos 144.000 que vão ter que ficar na grande tribulação para pregar para as pessoas que ficaram, e mesmo assim elas não têm poder, mesmo vendo que a igreja foi arrebatada, elas não tomam vergonha na cara, e elas vão precisar dos 144.000 judeus literais, virgens, aspas, pregando. Isso é um engano, a palavra de Deus não está falando isso. E por que esses 144.000, que é um povo destacado lá no livro do Apocalipse, vão ter que ficar na grande tribulação? Eles vão passar pela grande tribulação? Eles vão morrer? Se eles não vão morrer, por que eles que vão pregar não vão morrer e a igreja que vai ouvir a pregação, a igreja que ficou, que vai ouvir a pregação, tem que morrer? E se eles vão ter que morrer, como que as nações vão restar? Por que as nações elas vão restar vivas até o fim para adentrarem o milênio e a igreja tem que morrer? E elas vão morrer por quê? Porque a ira de Deus que está caindo sobre eles, segundo o Apocalipse, a ira de Deus só pode cair em quem coloca a marca da besta. E quem coloca a marca da besta já não tem salvação. Essa conta pré-tribulacionista, ela é uma arapuca, na verdade ela é um labirinto, ela não faz o menor sentido por qualquer ângulo que você tenta olhar, é na verdade uma sucessão de distorções de textos e é uma coisa absurda, por isso que enfraquece o cristão. E aí vem pastores e diz para você, tanto faz se for agora, se for no final, o que importa é amar o Senhor Jesus. Essas palavras são as palavras do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, ao falar da vinda do Senhor Jesus e do anticristo, ele diz, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem do pecado. Ele se referiu à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com ele. A linha pré-tribulacionista muda tudo isso na cara dura, sem vergonha. Mas o apóstolo Paulo, mesmo assim, disse, ninguém de modo algum vos engane. Uma coisa ou outra é engano. Se o apóstolo Paulo é pré-tribulacionista, o pós-tribulacionismo é um engano. Se o apóstolo Paulo é pós-tribulacionista, o pré-tribulacionismo é um engano. Alguma coisa tem que ser engano. O que o apóstolo Paulo está se referindo como engano? E tem uma outra pergunta, o que vocês acham que tem cara de engano? Alguém te preparar para algo que vai acontecer, algo pior, e você mentalmente está preparado, mas isso não acontecer, você é surpreendido pelo arrebatamento, ou você não está preparado porque você pensa que vai ser arrebatado antes da grande tribulação e de repente você é surpreendido por ela. Você não está preparado, foi colocado na sua cabeça que passar pela grande tribulação é injusto. Logo, o que vocês acham que tem cara de engano? Por isso, muitas pessoas vão perecer na grande tribulação. E também cada um dará conta de si mesmo. A pessoa morreu por um engano de um pastor, mas tinha a Bíblia ali diante dela. Ela poderia estudar, ela teve acesso a outras linhas, mas ela ficou com o que era mais confortável. Se ela estiver viva nesse tempo, ela vai sofrer por conta dessa linha. E Paulo fala isso na sua segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 1, dos versos 5 ao 10. Ou seja, ele fala isso antes de acrescentar mais detalhes sobre anticristo, sobre vinda do Senhor, sobre nossa reunião com ele, sobre o tempo da grande tribulação. Por isso que os pré-tribulacionistas preferem saltar o capítulo 1 e ir diretamente para o capítulo 2, porque é mais fácil de confundir o povo. E quando eles são obrigados a explicar o capítulo 1, aí a coisa fica mais feia do que o que eles fazem no capítulo 2. Vamos conferir. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Aqui não é o sofrimento da grande tribulação. Mas olha como Paulo vai fazer a passagem do tempo, vai transitar nos tempos e vai conduzir a todos para o tempo da grande tribulação. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Ainda é contexto daquela época, certo? Mas aqui Paulo já tem em mente que as pessoas vão sofrer a ira de Deus. Os que atribulam os santos vão ser atribulados no lago de fogo. Verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio. Aqui é a palavra descanso, que vocês sabem a que tempo Paulo se refere, juntamente conosco. Então Paulo aqui ele se coloca entre os que vão receber descanso. E aqui ele vai falar a respeito do tempo, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder.
Olha como Paulo vai dar a descrição de Mateus 24, fazendo uma conexão com as palavras de Jesus que já foram ditas antes. E o Espírito Santo então mostrando que um pré-tribulacionista que distorcer Mateus 24, ele vai ficar enrolado aqui, porque a descrição é a mesma, o tempo é o mesmo. Então ele vai ser obrigado a fazer de tudo para distorcer esse capítulo também. Veja que Paulo está falando então, ensinando a igreja a esperar Jesus dos céus. Paulo se coloca às vezes entre os vivos, às vezes entre os mortos. A carta está sendo escrita para a igreja, mas é claro que nós temos que entender que o fato de você se colocar entre os vivos e os mortos não está mostrando a ignorância do apóstolo Paulo ou a dúvida se Jesus vinha naquela época ou não. A linha do tempo que está na mente do apóstolo Paulo é explicada no capítulo 2, quando ele fala que o anticristo vai aparecer somente na ocasião própria. A ocasião própria do anticristo aparecer, conforme o livro de Daniel, é somente no meio de 10 chifres. Os 10 chifres só poderiam estar juntos e unidos, reinando como um reino, depois que as duas pernas da estátua estivessem ali, do lado esquerdo e do lado direito. Roma oriental, Roma ocidental. Ou seja, Paulo conhece essas coisas, Paulo não é ignorante. No tempo que Paulo escreveu essas cartas, Roma era só uma perna da estátua. A própria história confirma isso pra gente. E para não ficar dúvida nenhuma, Paulo cita passagens do livro do profeta Daniel no 2º capítulo. Ele dá um toque pro povo dizendo: lembra que eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora vós sabeis o que o detém. Ou seja, é a ocasião própria, o tempo certo. O anticristo está detido porque o mundo ainda não estava desenvolvido, as profecias ainda não estavam cumpridas. Não é Espírito Santo que detém o anticristo. O que detém o aparecimento do anticristo é o que o próprio Paulo disse, a ocasião própria. E se um pastor pré-tribulacionista ou qualquer ovelha disser: mas tudo isso poderia acontecer de uma hora para outra lá naquele tempo, ou seja, poderia Roma se dividir, logo vir os 10 reis, se levantar o chifre pequeno. Irmãos, isso é um absurdo. Isso, na verdade, é a própria dureza do coração. Por isso que haverá tribunal, por isso que haverá julgamento, por isso que haverá também condenação. Fora isso, segundo a própria linha desse povo, eles acham que o anticristo vai se assentar no trono querendo ser Deus, ou seja, que trono que é? Eles acham que é o 3º templo que vai estar em Jerusalém e aí o anticristo vai se assentar lá. Aí eu pergunto, como que vai se cumprir a profecia de Jesus quando ele fala que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada? Significa que dentro dessa loucura deles, eles têm que imaginar que o templo seria destruído e o templo seria reerguido para o anticristo se assentar, e tudo isso na época de Paulo. Como que Paulo iria aceitar um negócio desse? Paulo iria rir e zombar dessas coisas, se é que vocês entendem o que eu estou falando. Então não é por acaso que Paulo está falando para a igreja esperar Jesus do céu, vindo com os anjos do seu poder, continuando o texto. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando, mais uma palavra em relação ao tempo, quando que tudo isso que foi dito aqui vai acontecer? Segundo as palavras do apóstolo Paulo, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, olha a expressão profética, quando fala do grande dia da ira de Deus, naquele dia, expressão que aparece em quase todos os profetas. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Qual é a descrição que você encontra aqui? Jesus vindo com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, com labaredas de fogo, como diz o profeta Isaías. Não é em silêncio, não é secretamente, mas é como está descrito em Mateus capítulo 24. E após esses dias que Jesus diz que os seus santos iriam ser recolhidos dos 4 cantos da terra. Ou seja, aí Jesus está falando do arrebatamento. Mas os loucos pré-tribulacionistas dividem dia de Cristo, de dia do Senhor, eles dividem tudo. Eles fazem bem semelhante como faz o calvinismo. É uma loucura diferente, mas ainda assim é uma loucura, cheia de vanglória. Aí eles vão dividindo tudo, até chegar ao ponto de dividir santos
eleitos de igreja e santos eleitos de judeus, querendo dar a entender que os santos eleitos lá de Mateus 24 são judeus, somente judeus. Quando o texto não está falando isso, eles usam esse argumento, dizendo que Jesus estava falando lá em Israel, lá em Jerusalém, dizendo para as pessoas fugirem de Jerusalém e irem para os montes, falou de sábado, ou seja, a mensagem é toda para a terra de Israel. Por quê? Dizem eles, porque a igreja já foi arrebatada. Se Jesus veio primeiramente para os judeus, tem que entregar a mensagem na terra de Israel. Ele sabe que o anticristo vai se posicionar contra a terra de Israel. O que mais nós esperaríamos que Jesus falasse? Jesus está entregando uma mensagem ali para o povo entender. Óbvio que Jesus não vai mostrar toda a escatologia. Jesus nem falou de nações restantes. Os profetas falam de nações restantes. E Jesus está falando que esse é o evangelho do reino. Esse evangelho que tem que ser pregado em todas as nações para testemunho. O evangelho do reino não é o evangelho pré-tribulacionista. O evangelho do reino é o que Jesus pregou e o que Paulo pregou aqui na carta. Então tem pastores que vão se encontrar com toda essa mensagem e mesmo assim eles vão virar as costas para a verdade, eles vão olhar para os livros que escreveram e estão vendendo, eles vão olhar para o público que quer ouvir coisas agradáveis e não querem sentir coceira nos ouvidos, e eles vão continuar com a mesma mensagem que contraria a palavra dos profetas, a palavra dos apóstolos, a palavra de Jesus Cristo e enfraquece o corpo de Cristo. E o que eu vou falar aqui não é segundo o meu julgamento ou o meu entendimento, é segundo textos bíblicos. Todos esses pastores que tiveram conhecimento, que foram avisados e que não voltaram atrás, mesmo vendo as confusões do mundo atual, essas pessoas que prejudicaram o povo de Deus, que enfraqueceram o povo de Deus, todos aqueles que morrerem, cada um vai dar conta de si mesmo, mas o sangue dessas pessoas vai ser cobrado sobre o atalaia que tinha a trombeta e não tocou. Os pastores que não souberam isso, que não tiveram luz, Deus é justo, Deus pode compreender isso. Ele sabe que tal pastor não conheceu, às vezes é um pastor que viveu em lugares isolados, não teve muito conhecimento, não teve quem o ensinasse e ele ensinou da maneira que ele aprendeu. Pelo menos ele teve fé na palavra de Deus, sabia que Jesus iria voltar, pregou a volta de Jesus e Deus, com certeza ele entende isso. O tribunal de Cristo vai aceitar isso. Mas os pastores que ficaram presos nos seus livros, que escreveram e venderam, nos seus cursos que venderam e por isso eles não podem voltar atrás, e essas pessoas prejudicarem o povo de Deus, aí sim o sangue desses prejudicados será requerido da mão desses pastores. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também, e assim é só você clicar na playlist que vai estar no comentário fixo ou na tela final.